Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurar sentir a paz desse ambiente, ouvindo a suavidade desta música, que tem tudo a ver, acordes melodiosos, serenos, que nos faz serenar o pensamento, serenar a mente. Vamos buscando nos sintonizarmos com a espiritualidade aqui presente e o espírito desencarnado mais próximo de nós é o nosso anjo da guarda. Nós espíritas chamamos de mentor individual. É um amigo que se propôs nos acompanhar nesta encarnação e que, sempre fiel, nos orienta. Nós é que muitas vezes não percebemos a sua influência sobre nós, porque às vezes a nossa sensibilidade é insuficiente, né? Mas ele está lá, firme conosco. Buscamos na companhia desse irmão alçarmos voo, como se não tiver aqui nesse ambiente um telhado, um forro, postura aberta, nós tivéssemos aqui à nossa frente um céu bastante estrelado e nós levitamos até as paragens de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, esse espírito iluminadíssimo que teve essa responsabilidade tão importante há 2000 anos de trazer ao mundo esse espírito maravilhoso, o espírito mais evoluído que nós conhecemos no nosso orbe terrestre. E nós pedimos a Jesus, nosso grande mestre, que nos ilumine, que fortaleça o nosso esforço de absorvermos os seus ensinamentos de forma cada vez mais efetiva. E que possamos, com a oração que Ele nos ensinou, louvar o Pai da vida, o Deus de infinito amor, justiça, misericórdia, bondade, sabedoria, e que nos dá todas as oportunidades que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Nivaldo. Eu faço parte do corpo de voluntários desta casa aqui. E, entre outras tarefas, de vez em quando a gente está aqui na frente para fazer isso que a gente chama de preleção evangélica. Ou evangelho de salão, ou simplesmente evangelho, como alguns costumam chamar, né? Algumas casas chamam de forma diferente. É uma tarefa muito agradável para a gente, por algumas razões. Primeiro assim, olha, eu estou vendo, olha, eu nunca vi tantos olhos voltados para mim ao mesmo tempo. É muito bom isso, até porque aqui ocasionalmente, acho que eu conheço todo mundo, mas nem todos, a gente tem a oportunidade de vez em quando trocar um abraço, trocar um cumprimento mais efusivo, né? E porque o azáfama do trabalho todo, a azáfama do trabalho todo, a gente acaba se deixando levar às vezes pela pressa, né? Outra razão que me faz gostar muito desse trabalho. Jesus, há 2000 anos, ele reuniu os discípulos e disse a eles, separando-os em grupos de 2, ele disse: ide e pregai em meu nome. Não sei se é arrogância da parte da gente, ou falta de modéstia,
mas a gente se sente cumprindo essa tarefa. É uma tarefa muito importante, né? A outra, que eu acho, inclusive, a mais importante de todas, é que a doutrina, perdão, gente, a doutrina espírita, quando chegou para nós há 164 anos, ela trouxe algumas informações que, na verdade, não eram novidades. Tudo que a doutrina trouxe praticamente existiu a vida toda. Toda a existência da Terra. Ela trouxe, por exemplo, a questão da reencarnação. Ora, a reencarnação, Jesus já falava da reencarnação. Nós temos algumas passagens no Evangelho que Jesus trata da reencarnação. E a reencarnação é, seguramente, o único modo da gente aceitar a existência de Deus, a justiça de Deus. Porque se a gente tivesse só uma encarnação, imaginem só, por que Deus faria o que a gente vê acontecer todos os dias, né? Uns nascem em berço de ouro, o melhor médico, o melhor hospital, a melhor alimentação, a melhor educação, melhor faculdade, e vai e se torna um astro na vida, né? O outro nasce em berço de palha, miséria total. Às vezes até nem médico tem, às vezes é parteira, né? E alimentação, quando secou o leite da mãe, acabou, começaram os problemas de alimentação daquela criatura. Chega na escola, nos primeiros anos, dificuldade para aprender. Por quê? Porque a alimentação é fundamental nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Percebem? Aí, mas luta aqui, luta ali, consegue vencer na vida, graças a Deus. Ótimo, mas sofreu muito e o outro não sofreu nada. Por que as pessoas nascem com deficiências? Surdez, cegueira, deficiência física, falta de membros às vezes. Por quê? Por que Deus faria isso? Então a reencarnação explica. Porque essas penas que essas pessoas que nós mencionamos por último aqui estão sofrendo são decorrências de problemas de outras vidas. Às vezes os problemas que a gente, as nossas más tendências eram tão fortes lá atrás, em outra vida, que a gente chegou no momento de participar de uma nova reencarnação, a gente pede uma limitação física, uma limitação mental para poder dar conta do recado, porque senão a gente diz assim lá, olha, me dá isso aqui, senão eu não vou conseguir enfrentar de novo isso, eu vou passar pela mesma situação. Então a reencarnação é isso aí. A comunicação com os mortos. Moisés proibiu a comunicação com os mortos. 1400 anos antes de Cristo. Se ele proibiu, é porque existia. Por que ele proibiu? Porque o povo estava deturpando a comunicação com os mortos, estava levando a coisa para o lado material, tentando tirar vantagens. Então, não é novidade. E para nós é uma coisa importantíssima, certo? Que nós aprendemos com a doutrina espírita. Outra coisa interessante, os próprios passes espirituais. O que é? Senão a doutrina que aliou-se com o magnetismo e criou os passes físicos, os passes espirituais, os passes magnéticos, tudo isso, né? Tudo isso é de grande importância mesmo. Só que não é o mais importante. Não é o objetivo principal do espiritismo. O objetivo principal do espiritismo é fazer com que a gente compreenda que a nossa salvação, conforme dizia Tiago, apóstolo de Jesus, a nossa conquista do reino de Deus, conforme dizia o próprio Mestre Jesus, a nossa evolução espiritual, conforme dizemos nós espíritas, passa obrigatoriamente pela nossa transformação moral. E a transformação moral só vem através da evangelização. Então, a missão do espiritismo na Terra é redimir o homem através do evangelho. As nossas preleções, elas são focadas em temas semestrais, mensais e semanais. O tema semestral, o tema desse primeiro semestre de 2024, Sermão do Monte, é um negócio maravilhoso. Sermão do Monte é uma coisa fantástica, nós vamos repetir bastante isso aqui hoje.
o tema do mês. É aquilo ali, só que tá, o versículo ali tá, eu ia consertar e acabei esquecendo. É versículo 5. É capítulo 5, versículo 5, tá? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. É uma base para a gente trabalhar. O tema da semana é ódio e perdão. Ora, para vincular ódio e perdão, eu busquei mais uma bem-aventurança, o versículo 7, desse mesmo capítulo 5. Versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a lição que nós nos baseamos, a nossa referência literária, é a lição 135 do livro Fonte Viva de Emmanuel, que Emmanuel deu o nome de Desculpa Sempre, e ele se baseia também numa passagem do Evangelho, do Sermão do Monte, só que é capítulo 6, porque o Sermão do Monte são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Capítulo 6, versículo 14. Mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu também perdoará as vossas ofensas. E a gente vai trabalhar em cima disso. Vou até mencionar mais bem-aventuranças aí. Porque a gente usa muito no Espiritismo, a gente fala muito de 2 sermões. O sermão do cenáculo, que é aquele que já falei com vocês, aqueles que tiveram oportunidade de assistir, é o sermão, a Santa Ceia, aquela cena da Santa Ceia, é o sermão de Jesus que ele fez para os apóstolos nos últimos momentos de sua vida, né? E por que a gente diz que é importante? Porque ele prometeu a vinda do Consolador. Ele disse: o Consolador, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade se manifestou em 1857, depois que Kardec resolveu acreditar nos fenômenos espíritas, porque ele duvidava, ele era cético. O Espírito da Verdade chamou Kardec numa das sessões mediúnicas. Olha aqui, nós temos uma missão importantíssima para você. Mas você saiba de uma coisa: você vai sofrer. Você vai ser achincalhado, as pessoas vão duvidar de você, você vai ser ofendido, a sua vida pessoal vai sofrer interferência disso também. É o seguinte, é pegar ou largar. Quer, não quer, tem quem quer. Mais ou menos por aí. Diz assim: olha, se você não aceitar a missão, nós buscaremos outra pessoa. Tá? Mas Kardec aceitou, né? Mas o Sermão do Monte é a coisa mais fantástica que a gente pode imaginar, em termos de ensinamentos. É tão importante que Gandhi, aquele Gandhi lá da Índia, ele era um sábio. E ele tem uma frase assim, uma frase lapidar: se queimassem todos os livros sagrados da humanidade, mas se mantivessem apenas um exemplar do Sermão do Monte, a mensagem de Jesus estaria preservada. Vejam a importância disso então. Não é mesmo? O Sermão do Monte, como eu disse, são 3 capítulos, mas nós estamos falando aqui das bem-aventuranças. São 9 bem-aventuranças. Muita gente acha: o Sermão do Monte, essas bem-aventuranças é o Sermão do Monte. É só o comecinho. Tem mais o capítulo 5 inteiro, tem mais o capítulo 6 inteiro, tem mais o capítulo 7 inteiro. Então, mas as bem-aventuranças, elas nos trazem circunstâncias do nosso dia a dia. Esse tema mensal. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente está vendo briga todo dia. As pessoas discutem no trânsito, às vezes brigam, saem no tapa, às vezes chega até a consequências fatais. A gente vê briga em família, a gente vê briga com o vizinho, a gente vê briga no trabalho. Tudo assim. Então, só estou mencionando uma, hein? Mas é isso. Ela é muito importante, essa bem-aventurança. Mas a gente vai buscar mais uma bem-aventurança lá em cima, que é o versículo 9, onde Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ver por quê os pacificadores. Não basta ser pacífico e manso, há que pacificar. Porque no versículo
38, os versículos 38 e 39 desse mesmo capítulo 5, Jesus também diz assim, olha, Jesus também diz assim, tendes ouvido dizer, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ao contrário, se alguém lhe ferir a face esquerda, ofereça-lhe também a outra. Ora, Jesus está nos convidando à covardia? Não, é bem o contrário. Porque se vocês estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, um dia vocês vão se deparar com uma frase assim, há muito mais coragem em suportar uma ofensa, uma agressão, do que revidá-la. Por que há mais coragem em suportar do que revidar? Porque para revidar você não precisa fazer nada, é só você recorrer aos seus instintos animais, coisa que você adquiriu quando andava de 4 patas. Nós já superamos isso. E Jesus está nos ensinando, é preciso pacificar, porque cada vez que a gente revida uma violência, a gente está alimentando esta roda, e violência gera violência, e mais violência, e mais violência, e assim por diante. Então, é necessário pacificar. Ser manso e pacífico é um tema que nós ainda vamos voltar, tá? Porque agora nós vamos falar da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Emmanuel, nessa lição 135, onde eu disse que ele se baseia no capítulo 6, versículo 14, que ele diz, se perdoares aos homens as ofensas, vosso Pai também perdoará as vossas. Ele desenvolveu em cima disso uma verdadeira aula com o título de Desculpa Sempre. Ele desenvolveu para nós uma verdadeira aula de empatia. Todo mundo sabe o que é empatia? Para quem não sabe, eventualmente, empatia é se colocar no lugar do outro. Tá? Então ele nos deu uma verdadeira aula de empatia, de indulgência. Indulgência o que é? É ser paciente, ser tolerante com os defeitos dos outros. E ser exigente com os defeitos da gente. Indulgência e exigência são duas palavras contrárias, né? Então, exigência para conosco, indulgência para com o próximo. Ele nos diz isso, que a gente precisa se colocar no lugar daquele que nos ofende. Aquele que nos ofende, a gente tem que pensar o seguinte, o que será que está acontecendo com esse cara? Como é que está a situação dele no lar? Será que ele está bem com a esposa? Será que ele está bem com o filho? Será que ele está bem de saúde? Será que a saúde da esposa está bem? Ele tem algum problema com algum filho, alguma coisa mais grave? Tem problemas no trabalho? Está empregado? Está desempregado? Né? Agora você não precisa pensar, raciocinar em tudo isso naquele momento. Basta você pensar o seguinte, ele está com algum problema. Senão ele não estaria agindo desse jeito. Ele está com algum problema. Então, vamos ser tolerantes, vamos ser indulgentes. É esse o ensinamento de Emmanuel nessa lição tão importante aí. E a gente volta então a falar de ser manso e pacífico e herdar a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra que eles vão herdar, os mansos e os pacíficos? Vão herdar o terreno do lado? Vão herdar o bairro? A cidade? Nada disso, gente. É outra história que eu tenho que contar. Aqueles que estão na doutrina, que já estão acompanhando há algum tempo, já sabem. O nosso planeta, ele vem passando por uma categoria de mundo, uma condição planetária chamada mundo de provas e expiações. Isso já, desde quando os primeiros homens começaram a reencarnar, já começaram os problemas de provas e expiações. E estamos nele até hoje, nessa condição. Só que nós estamos num período de transição. Nós estamos passando para um período de regeneração. Um mundo de regeneração. A Terra está mudando. Está mudando para melhor. Vocês não concordam? Acho que não, né? Acho que não concordam, não. Tem tanta violência, né? Tanta maldade,
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas criaturas que estão sendo agentes da maldade, do crime, do estupro, da corrupção, da violência, essas criaturas estão tendo a sua última passagem como encarnados por esse planeta. Estão tendo a sua última oportunidade de se melhorarem, de aprenderem, de estudarem os evangelhos de Jesus, estudarem bastante o Sermão do Monte, tá? Para ver se enquadram no lado certo, que é o lado do bem, o lado do amor, né? Se conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, vão ser degradados para outros planetas que estão em início da sua fase de provas e expiações. Nós temos notícia, né? Notícia espiritual de que há um planeta chamado Quiron, que inclusive é governado por Jesus também, onde já uma boa parte dos espíritos da Terra já foi degradada para esse planeta, e lá os homens ainda estão morando em cavernas. Imaginem vocês a situação. Então, está melhorando por causa disso. Nós estamos vivendo um momento apocalíptico. Essas criaturas estão aqui para se redimirem, ou então não terão outra oportunidade. Agora nós, assim espero, né? Nós que estamos buscando trabalhar sempre no bem, estamos buscando aprender os ensinamentos de Jesus e aplicá-los em nossa vida, nós que somos os mansos e pacíficos, nós herdaremos a terra, aquela terra que eu falei, a próxima terra, a terra em regeneração. É um mundo onde já a maldade vai existir ainda, mas bem pequenininha. O bem predominará. O bem predominará. Será um mundo muito melhor. Então, por isso que eu disse que a Terra está melhorando. É que essa fase de transição é um pouco difícil. Certo? Então, vejam bem como são importantes os ensinamentos de Jesus. Vocês vão achar que eu vou me confundir aqui, quer ver? Não é, mas não vou, não. Eu disse lá atrás, capítulo 6, versículo 14, né? Se perdoardes aos homens as vossas ofensas e tal. Agora eu vou falar do capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu olho para vocês aqui e fico imaginando, a gente conhece muito pouco as pessoas, né? Então eu não sei vocês, mas eu, Nivaldo, eu posso garantir, eu não tenho a mínima condição de contestar essa palavra de Jesus, porque eu tenho certeza que para ir a Deus é só por intermédio dele. Agora ele vai vir aqui, vai nos dar a mão? Não, ele já deu a mão dele está estendida há 2000 anos para nós. Nós não pegamos nela se não quisermos. Nós não seguimos Jesus se não quisermos. Então, ele é sim o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, a gente precisa estudar o Sermão do Monte. São 3 capítulos só, não é grande coisa não. Leiam o Evangelho inteiro, mas estudem o Sermão do Monte, que ali está o manual de instruções do ser humano. Não adianta as mães dizer, meu filho nasceu sem manual. Não nasceu não. Nasceu com manual. O manual estava lá na prateleira. Chama-se Evangelho de Jesus. Tá? Não ensina a trocar fralda, nem esquentar mamadeira. Mas ensina muito mais do que isso, que é moral. É um ensinamento para a eternidade. Né? Então, gente, Sermão do Monte na cabeça. Sem pena nem dó. Sermão do Monte. Um pouquinho por dia. Vai indo, a gente vai absorvendo. Se a gente conseguir absorver e praticar uma parte daquilo que está ali, uma boa parte, a gente já vai conseguir dar um salto muito grande no nosso processo evolutivo. Tá bom? Então, eu, com a permissão de Jesus, não vou falar agora de arrogância, não, nem de modéstia, eu vou pedir permissão ao Mestre para eu fazer uma bem-aventurança. Eu vou fazer uma bem-aventurança aqui. Eu vou dizer: bem-aventurados todos aqueles que conseguirem nortear suas vidas pelos ensinamentos desse Mestre maravilhoso. E a paz dele continue conosco. E assim seja.
Fechamos nossos olhos mais uma vez. Agora numa atitude de gratidão. Gratidão à vida. Gratidão a Jesus. Gratidão a Deus por nos permitir estar aqui nesse momento, buscando a nossa melhora, buscando o nosso crescimento espiritual. Agradecer a espiritualidade amiga que nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Não nos desampara jamais. E aproveitar a alegria do momento, a vibração superior que nós estamos sentindo agora e distribuí-la a todos os que necessitam. Nós vamos dizer vibrações pelo planeta, vibrações por todos os países, principalmente os que se encontram em conflitos bélicos, vibração pelo Brasil, por todos os nossos irmãos brasileiros, principalmente aqueles que vivem em condições materiais mais precárias, né? Vamos vibrar por todas as religiões que propagam o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores, por todos os trabalhos, por todos os assistidos. Vamos vibrar por todas as famílias e por todos os lares, como santuários das almas em esforço de renovação cristã. Vibrar pela nossa família, não só o nosso núcleo doméstico, mas todos os nossos familiares. Vamos vibrar pelo nosso lar, envolvendo a nossa casa, que é a parte física do nosso lar, né? Mas vamos vibrar pelo interior do nosso lar, da nossa casa, onde nós, com a nossa vibração, com o nosso carinho, com o nosso convívio amoroso com aqueles que estão dividindo a encarnação conosco, transformamos num lar. E vamos pedir permissão para vibrarmos por nós mesmos, que possamos ter sempre a clareza nos pensamentos, a clareza nos objetivos, para entendermos mais uma frase de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Que assim seja. Graças a Deus.